Jesus Cristo, logo depois de ser batizado e também de ser tentado pelo diabo durante 40 dias no deserto, as Escrituras nos dizem que Jesus então dá início ao seu ministério terreno, ao seu ministério entre os homens. Nós sabemos que Jesus atuou pelo poder do Espírito Santo e realizou muitas obras. Muitas foram as tarefas de Jesus. Mas eu gostaria de destacar para vocês aqui três tarefas que eu acredito que são muito importantes, são relevantes, principalmente no que diz respeito à missão da igreja. Como que a igreja deve se comportar? Quais são as tarefas que a igreja deveria dar atenção em sua missão? O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, entre o versículo 12 e o versículo 25, ele nos diz acerca do início do ministério de Jesus Cristo. Logo depois dele ser tentado pelo diabo e também de ter a informação acerca da prisão de João Batista, o texto diz que Jesus sai da Judéia e vai habitar em Cafarnaum, às margens do mar da Galiléia. E Jesus Cristo, ele começa o seu ministério, e é onde eu quero destacar aqui já a sua primeira tarefa, dizendo o seguinte, no versículo 17 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Jesus começou a pregar, o texto diz, dizendo, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Esta é a primeira tarefa que eu quero destacar, a pregação, o anúncio do Evangelho. Jesus dá início ao seu ministério anunciando esta boa nova. Jesus Cristo era este reino presente. Jesus Cristo era aquele tão esperado por todos, aquele de quem as Escrituras do Antigo Testamento anunciavam. E Jesus diz a eles: se arrependam, este reino chegou, ele deu início. Ou seja, a primeira tarefa destacada no ministério de Jesus foi o anúncio desta boa nova, o anúncio do Evangelho. Jesus, então, pregou. Na sequência do texto, mais precisamente no versículo 18, o texto diz que Jesus, andando às margens do mar da Galileia, ele avista Pedro e também André, e eles estavam ali com suas redes, porque eles eram pescadores. Jesus, ao passar por eles, diz: venham, me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles passaram então a seguir Jesus. Na sequência do texto, no versículo 21, o texto diz que mais adiante Jesus avista outros dois irmãos, que eram Tiago e João, filhos de Zebedeu. E também eles estavam ali com suas redes, lavando, com seu pai Zebedeu. Jesus passa por eles e os chama. E o texto diz que imediatamente eles deixam seu pai, o que estavam fazendo, e passam a seguir Jesus. Esta é a segunda tarefa de Jesus que eu quero destacar. Jesus fez discípulos. Jesus chamou homens para que pudessem segui-lo. Jesus passou por Pedro, passou por André, passou por João, passou por Tiago, o texto aqui nos destacam, dizendo a eles para que pudessem segui-lo. E assim eles fizeram. Então esta é a segunda tarefa que eu quero destacar aqui. E existem outros textos que dizem acerca do fazer discípulos. Jesus, ao passar por Mateus, o Evangelho de Mateus já nos diz isso, que estava sentado na alfândega, passa por ele e diz: vem, me segue. E Jesus fez isso. Então a tarefa de fazer discípulos estava presente no ministério de Jesus. E uma outra tarefa que eu gostaria de destacar, ela está no versículo 23 do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que diz que Jesus percorreu toda a Galiléia ensinando na sinagoga deles. Jesus, ele ensinou. Nós sabemos que Jesus não ensinou somente nas sinagogas. Houve em outras oportunidades que Jesus fez isso, até mesmo enquanto esteve assentado num barco, o próprio barco de Pedro, como diz o Evangelho de Lucas. E dali ele ensinou através de muitas parábolas. Então o ensino era uma tarefa que estava presente no ministério de Jesus, diante de muitas outras que existem. Jesus fez muitas coisas. Jesus curou pessoas, Jesus expulsou demônios, Jesus até ressuscitou pessoas. Mas estas três tarefas, eu gostaria de destacar, são tarefas que o próprio Jesus deixou para que a igreja cumprisse em sua missão.
E eu quero falar um pouco sobre isso. Jesus, no Evangelho de Marcos, logo após ressuscitar e aparecer aos seus discípulos, o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se Jesus deu início ao seu ministério pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho do Reino, agora, ao ressuscitar, ele entrega essa tarefa, ele deixa essa tarefa para a igreja. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Já o Evangelho de Mateus, capítulo 28, o texto de Marcos e também este texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, que falam acerca da ressurreição de Cristo e um pouco antes de sua ascensão, Jesus diz no versículo 29 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da mesma forma com que Jesus fez muitos discípulos, agora ele também carrega esta tarefa para a igreja. Aqueles que haviam decidido seguir Jesus e viver agora em comunidade na igreja, entendiam então que essa tinha que ser também a sua tarefa, discipular. E o versículo 20 do mesmo texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 28, destaca que Jesus pede para que, ao fazer discípulos, eles deveriam então ensiná-los a obedecer todas as coisas que Jesus havia ordenado. Então, se Jesus ensinou muitas pessoas, tanto nas sinagogas quanto também a céu aberto, Jesus também encarrega essa tarefa para a igreja, de que deveriam ensinar esses discípulos. Então, tanto a pregação, quanto o fazer discípulos, quanto o ensinar, Jesus deixou tarefas que ele cumpriu em seu ministério, agora para que a igreja cumprisse também em sua missão. E cabe para nós também refletirmos um pouco sobre isso. A igreja hoje, a igreja pós-moderna, ela vive diante de muitas oportunidades de executar até mesmo atividades em suas missões. E isso é válido. Mas eu acredito que vale nós darmos a devida atenção para aquilo que Jesus deixou como tarefas que são essenciais, integrantes, partes que não devem ser dissolvidas da igreja, que é a pregação, o discipulado e o ensino. Muitas são as atividades que nós temos oportunidade de realizar. E a própria tecnologia nos dá, eu acho que, muitas chances de entender que estas tarefas podem ser realizadas através delas ou até mesmo de muitas outras formas. Mas precisamos entender que Jesus, ele fez discípulos, pregando, ensinando, e essas tarefas que ele deixou, na verdade, como exemplo através de sua vida, ele encarregou para a igreja. E nós devemos dar a devida atenção a elas. Se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, logo após a ascensão de Jesus, seus discípulos pregavam, faziam discípulos e também ensinavam. E os textos de Atos nos dizem que muitas eram as pessoas que se juntavam a estes discípulos e passavam então a viver como igreja. Então, se nós estamos diante da missão da igreja, precisamos dar atenções a estas tarefas. Eu sei que o mundo ele pode tentar nos tirar a atenção acerca do que de fato as Escrituras nos ensinam sobre como devemos cumprir a missão da igreja. Mas se isso tem acontecido, devemos voltar os nossos olhos e os nossos corações para as Escrituras e entendermos que a palavra de Deus é a que deve nos direcionar. Se Jesus, então, cumpriu essas tarefas de uma forma primordial, essencial, assim também deve ser a igreja em sua missão. Nós devemos pregar, discipular e também ensinar. Talvez você esteja até mesmo pensando o seguinte: mas eu não tenho qualificações necessárias para a pregação, para o discipulado e até mesmo para trabalhar na área pedagógica da igreja, ensinando. Jesus nos chamou, e as Escrituras nos dizem no livro de Efésios, no capítulo 4, e também em 1 Coríntios, capítulo 12,
que muitos são os dons que Jesus deixou para a igreja, para que essas tarefas também pudessem ser realizadas. Existem muitos pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas, outros com dons de palavra de sabedoria e muitos outros dons que podem oferecer para a igreja. Talvez você não pregue, talvez você não consiga ainda discipular, talvez você não trabalhe na área pedagógica da sua igreja. Mas Jesus separou algumas pessoas para isso. Mas essas atividades, elas devem ter a sua devida atenção. Se nós precisamos cumprir a missão da igreja com efetividade, precisamos dar atenção devida também às tarefas que Jesus realizou enquanto esteve entre nós como homem e deu importância a elas. Nós devemos também dar a devida importância a essas tarefas na missão da igreja. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe também de compartilhar, e se você ainda não se inscreveu, não deixe de tocar no sininho, se inscreva para que você possa ter acesso a outros conteúdos, ok? Então nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!